Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Excel, mas o bem básico mesmo, tá? Básico do básico, né? Nada, ó, não. É começando mesmo do zero, do zero, do zero, do zero. A gente vai trabalhar uma lista de compras, tá? Bem pequena, só para a gente saber o conceito aí do Excel. Aprender, começar, né? Não é um bicho de sete cabeças. O Excel é gostoso de trabalhar com ele, é uma ferramenta da Microsoft que cresce muito e hoje é fundamental para todo mundo que está ingressando no trabalho. Uma hora ou outra vai se deparar com uma planilha de Excel e pelo menos o básico é importante saber, né? Eu sou suspeito em falar porque eu amo Excel, amo analisar dados. Excel, Power BI, Python, eu gosto muito disso. Mas vamos lá, por que, que ele é tão importante? Apesar da gente ter nas empresas grandes ERPs, que são aqueles softwares, né, parrudos, né, ou não parrudos também, software normal de linguagem, tanto no back-office como também no front, né, a gente tem aí os softwares que ajudam bastante, porém inevitavelmente, uma hora ou outra, o diretor, o gerente, alguém vai pedir algum relatório onde ele possa customizar. Ainda que eles tragam, esses softwares tragam as informações, mas muitas vezes a gente quer ver uma customização. E para fazer isso de uma forma mais rápida, o Excel ajuda muito. Tabela dinâmica, etc e tal, enfim. Por isso que é importante aprender Excel, tá bom? Você pode até não ser um expert em Excel, mas o básico, fazer uma formulazinha de multiplicação, divisão, soma C, proc V, que agora mais comum é o proc X, né, com a evolução do Office 365, enfim. Mas vamos lá. É, Preparados aí? Coisa bem básica, só para a gente começar o Excel, tá bom? Eu queria fazer com vocês uma lista de compras, tá bom? Bem pequena, só para a gente saber o conceito do Excel. O Excel, na verdade, como vocês estão vendo aqui, ele trabalha no modelo cartesiano, né? Cálculo cartesiano, né? Ele trabalha com colunas, ele trabalha com linhas, tá? Então, nesse ponto, a gente tem o cálculo cartesiano, lembra? Então, você pega aqui na parte de cima, onde tem letras, né? A, B, C, D, E, assim por diante, está falando isso de colunas. E a parte de número, um 2 3 está falando de linhas. Então, a gente está falando de colunas e linhas, tá? E existem células também. As células, ela tem um endereço, todas elas. Tá vendo? Vou clicar aqui no D, por exemplo, aqui, ó. Nessa célula ela tem um nome, tá vendo? O nome dela é D3. Por que D3? Porque ela está na coluna D e na linha 3, ok? Dito isso, a gente vai para a lista. A gente vai fazer uma lista de compras, tá? Bem básico. Vamos fazer primeiro o cabeçalho dela. O cabeçalho da lista de compra, o que ela deveria ter? Ela tem, por exemplo, a descrição do produto. Olha só. Descrição do produto. Ok? Na linha, na coluna C, o que ela tem? Eu tenho a quantidade, QTD, quantidade do produto. Depois eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o preço, né? O custo do produto, custo unitário do produto e depois o custo total do produto, custo total do produto. Acho que basicamente é isso. Vocês observem aqui que parece que comeu aqui, né, ó, a parte do descrição do produto, né? Tá vendo? Aqui em cima aparece, ó, né? Por quê? Porque o Excel ele tem as colunas uniformes, né? Então assim, o tamanho delas é igual, tá? São iguais. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, a fonte, né? O tamanho da fica mais fácil para vocês verem aí. Então, como que eu resolvo isso, né? Eu tenho algumas formas de fazer isso, né? A mais comum é a gente selecionar todo o intervalo, e aí eu seleciono clicando com o mouse, tá vendo? Eu venho com o mouse na coluna, no número da coluna, ou seja, no nome da coluna B, e eu, com ele pressionado eu arrasto até o E, a letra E. E aí, o mouse, tá vendo que ele tem uma cruzinha gordinha?
né? E aí quando ele fica diferente, tá vendo? Ele ficou uma corzinha diferente, tá vendo? Ó, aqui, ó. Aí eu dou um clique duplo, que aí eu ajusto a coluna automático. Estou ajustando todas as colunas selecionadas, tá? Digamos que eu tivesse aqui, por exemplo, vai. Se eu quisesse só esta coluna, eu poderia dar um clique duplo nela, né? Ou eu poderia também arrastar, tá vendo? Ó, segurar e arrastar, eu posso fazer o tamanho que eu quiser. O correto, geralmente, a gente faz ela ajustar automaticamente quando a gente clica e dá um clique duplo entre uma coluna e a outra coluna, ok? Beleza, dito isso, a gente tem aqui produto, quantidade, custo e custo total. Vamos lá, se a gente começar uma lista de compras, vamos colocar primeiro um arroz, né? Ó, um arroz de 5 quilos, né? Por exemplo. Quantidade, um arroz, um pacote. Qual o custo dele? Sei lá, R$ 28,97. Beleza, até agora não aconteceu nada de diferente, né? Vamos colocar aqui um açúcar, né? Açúcar. Vamos colocar dois pacotes, cada um 5,67. Ok. Observe que aqui, ó, como a gente tem um referencial que é em moeda, né? Está falando de moeda, é pré-valor, né? Custo é valor, custo total é valor. O que é interessante fazer? A gente seleciona as duas colunas e a gente vem na página inicial. Aqui, ó, embaixo do geral, ele tem uma moedinha aqui, ó. Então eu vou colocar moeda em Brasil, português. Tá vendo? Aí aparece o R cifrão, ok? Isso aí é interessante. Aqui, ó, nessa coluna C, eu vou só ajustar aqui, ó, pro meio, tá bom? E aí eu vou criar uma coisa interessante para dar mais forma, mais corpo à minha lista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo o intervalo e vou pegar mais um pouquinho até aqui embaixo, aqui, até a linha 14. E vou vir aqui na página inicial, onde tem aqui, ó, colunas. Eu venho em todas as colunas, todas as bordas. Olha só como é que ela ficou. Já deu uma melhorada, tá vendo? Eu posso melhorar aqui também, ó. Eu vou melhorar a estética, tá bom? Eu vou pegar o cabeçalho aqui, vou selecionar o cabeçalho, venho na página inicial, no baldinho aqui, ó, eu vou pintar o fundo. Então, eu vou colocar essa cor aqui. Aí ficou estranho, cadê a... Quase não dá para ver as letras, né? Eu volto aqui e venho e coloco um branco, por exemplo. Ó, tá ficando legal, tá ficando bonitinho. E aí tem uma coisa bacana, né? Ó, eu tenho custo unitário, mas eu não tenho custo total. E o custo total, ele tem uma referência ligada, uma referência direta com a quantidade, ok? Então, à medida que eu tenho uma unidade, eu tenho uma quantidade, é um preço. Duas já são dois, são duas vezes aquele valor, e assim por diante. Então, a gente vai fazer uma fórmula no Excel muito simples, bem básica, tá? O Excel, eu vou vir aqui, por exemplo, na E3, né, a E4, tá vendo? E4, que é onde está selecionado aqui, e eu vou abrir uma fórmula para fazer a multiplicação da quantidade vezes o preço, o custo unitário, tá bom? Toda vez que você vai abrir uma fórmula no Excel, você abre com um sinal de igual, tá? Quando eu clico aqui, ó, igual, o Excel ele já se prepara para receber uma fórmula. Então, como é que eu faço aqui? O custo total, na verdade, ele é a quantidade vezes o custo unitário. Então, eu vou clicar aqui no número um aqui, ó, que é na mesma linha do arroz. Então, a quantidade, aí ele já clicou aqui, ó, igual C4, tá vendo? Eu vou multiplicar, no caso asterisco, né? Multiplicar o quê? O custo unitário. Feito isso, eu dou um Enter. Olha só, ele repetiu o valor ali. Não mudou nada? Mudou. Aqui, eu vou querer que essa fórmula ela seja puxada até o final, para ficar dinâmica, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Ó? Quando a gente pega aqui o Excel, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, quando eu clico na célula, aqui embaixo tem um quadradinho aqui, ó, um pontinho escuro, tá vendo? Eu venho aqui ó, com o mouse está com essa corzinha grossinha, quando eu chego aqui ó, ele mudou, tá vendo? Aí eu seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto. Olha só, ele puxou a fórmula
meio que copiou a fórmula para baixo, tá? Todas elas têm a mesma fórmula, tá vendo? Para eu saber, ó, se eu der um F2, ele vai dizer, ó, a fórmula está como C5 vezes o D5. C5 é o 2 e o D5 é o 5,67, certo? O de baixo, vou dar um F2, ele vai dizer, ó, C6 vezes o D6. E assim por diante, tá? Então ele já deixou dinâmico a minha tabela, tá bom? Vou considerar que esse espaço daqui, ó, é o intervalo de tabela. Ainda não é tabela, vocês vão entender melhor a tabela no próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo de uma forma mais simples, tá? Então, beleza. O que, que eu fiz aqui? Eu puxei aqui o Excel, fiz aqui vamos colocar aqui um óleo, né? Óleo. Vou colocar 2 unidades. Cada uma é 5,47. Olha só, ele já vai fazendo automaticamente. Um outro detalhe é que a gente tem aqui o total da linha, né? Que o total da linha de 2 unidades de um óleo a 5,47 é 10,94. Mas quanto que está dando aqui essa conta? Aqui no final, você pode clicar, fazer aqui, ó, novamente a borda, tá vendo? E aí, aqui no final, você pode fazer uma coisa interessante. No Excel, na página inicial, ele tem um Mzinho aqui, ó, meio que invertido em pé, tá vendo? Esse M, ele é o auto-soma, tá vendo? Soma, média, ele tem algumas opções. Eu quero soma, tá? Então, quando eu clico em soma, ele já seleciona todo o intervalo, a parte de cima. Ele entende que todos eles aqui, ó, por que ele pegou automaticamente esse intervalo? Porque ele encontrou valores aqui, tá? Mesmo que aqui embaixo aqui, ó, a gente não tem valor monetário, mas ele tem fórmula. Então ele entendeu e ele pegou esse intervalo, tá vendo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó, esses três aqui, ó. Eu vou dar um delete. Ele ficou sem fórmula, tá? Então se eu vir aqui novamente agora e criar um autossoma, ó, independente, ele vai pegar a coluna inteira do intervalo, até ele. Tá vendo? Ele pegou até o final. Isso é interessante, tá bom? Então vamos lá. Tá vendo? Ok, agora aqui eu posso melhorar isso daqui. Eu vou clicar aqui, vou fazer uma formatação. Como a gente está falando de compra e compra é gasto e gasto não é legal, não deixa a gente feliz, né? Eu vou pintar ele de vermelho e vou colocar um branco aqui, eu vou colocar um negrito, ó. Então tá dando corpo à minha tabelinha de compra, tá? Vou até colocar aqui a minha lista aqui, né? Tá vendo aqui embaixo, tá planilha 1? Eu vou dar um nome para ela, vou dar um clique duplo dentro dela e vou clicar e vou colocar o nome de lista de compras, tá bom? Pronto. E agora, o que, que eu vou fazer? Se eu colocar mais alguma coisa, vou colocar sal de cozinha, 3 unidades de sal a 2,47. Olha só. Então ele vai somando automaticamente, tá? Não tem muito segredo. É uma coisa bem básica mesmo do Excel, mas ajuda vocês aí a ter uma noção para quem realmente nunca teve contato com Excel, tá bom? Basicamente é isso. No próximo vídeo a gente vai fazer a mesma continha, né, o mesmo exemplo, mas eu vou fazer direto com a formatação de tabela. Aqui a gente fez manual e tal, e existe uma função aqui ó, na página inicial, tá vendo aqui, ó, formatar como tabela, tem alguns modelos de tabela prontas aqui, ó. Então isso aqui a gente vai fazer isso na próxima aula, tá bom? Então basicamente o Excel é isso. Tá vendo aqui, ó, o fundo dela? Interessante aqui, ó. Parece que tem uns quadradinhos, tá vendo? Isso daqui é um fundo imaginário, tá? Se a gente imprimisse essa página, essa na impressora, esse fundo imaginário não ia sair, tá? Ia sair tudo branco. Já esses aqui não, tá? Então, esteticamente, para quem trabalha com Excel, não gosta de ver, trabalhar enxergando essas, esses quadradinhos aqui que são as células, né? Ainda que elas não
não, não estão aqui. Ela está aqui somente para lembrar que ela é uma célula, tá? Então, geralmente a gente faz o quê? A gente vem no exibir aqui, ó, em mostrar, e eu tiro linhas e grades, tá vendo? Ó? Aí ele fica tudo branquinho, já fica mais bonito pra gente, pelo menos pra mim, né? Visualmente, tá bom? Até a próxima aula, então. Beijo no coração.